Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 2 de julho de 2025, e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 4. Jesus, ele vai começar o seu ministério propriamente dito. Lucas começa escrevendo no versículo 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mais duas coisas para você estar marcando aí na sua Bíblia: o Espírito Santo e levado pelo Espírito. Vamos lembrar que Lucas ele enfatiza muito a obra do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Nós vamos ver que ele vai ser levado para o deserto pelo Espírito Santo e foi ali tentado pelo diabo durante 40 dias. As tentações estão aqui muito bem relacionadas, espero que você esteja lendo, e é interessante vermos que Jesus, nas suas respostas, no versículo 4, versículo 8 e versículo 10, sempre responde com está escrito. Jesus ele responde sempre com a palavra. A maneira de vencermos as tentações, de vencermos o inimigo, é através da palavra. Não tem outra maneira de vencê-lo a não ser pela palavra, e a palavra é o próprio Jesus Cristo. Vemos no versículo 14 que Jesus vai começar a pregar agora, a sua fama vai percorrer muitas terras. Diz ele que então, pela virtude do Espírito, olha aí mais uma vez, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aquilo que Jesus estava fazendo já estava sendo manifesto e muitas pessoas estavam ouvindo daquilo que estava acontecendo e se maravilhando maravilhosamente. Aí Jesus vai para Nazaré, onde ele foi criado. Ele entrou no sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, mais uma vez o Espírito, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que Jesus tinha o costume de ir até a sinagoga. As sinagogas, elas começaram a ser criadas, usadas na época do exílio babilônico, onde o templo foi destruído e agora haviam sinagogas, eram casas que eram separadas ali, onde os judeus eles se reuniam para ler a Bíblia, ler a Torá, o Antigo Testamento, e ali alguém se levantava, um rabino, para estar explicando aquilo que estava sendo lido ali. A Jesus foi dado esta oportunidade de estar fazendo isso, e quando ele abre e lê, cai justamente ali no livro de Isaías, quando vai falar sobre a questão do ungido que foi levantado por Deus para evangelizar, para curar, para pregar. E Jesus ele vai dizer no versículo 21: hoje se cumpriu essa escritura aos seus ouvidos. Quando as pessoas ouviram isso, começaram a blasfemar, começaram a reclamar, falando: não és o filho de José, ele não está sempre conosco, como pode estar acontecendo isso de ele achar que sobre ele está se cumprindo esta mensagem? E Jesus ele vai dizer no versículo 24: nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. E é interessante que ele vai dizer aqui sobre a palavra, ele vai elucidar aquelas pessoas, lembrando que na época de Elias e Eliseu, eles fizeram grandes milagres, e esses milagres foram realizados no meio de gentios, para onde Jesus, no fim das contas, teria que terminar indo. Veja o que ele diz sobre Elias, que na época de Elias, versículo 25, tinha muitas viúvas, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Serepta de Sidom, diz o versículo 26. E sobre Eliseu, ele vai falar sobre Naamã, que tinha muitos leprosos na mesma época em que Naamã viveu em Israel. Mas o profeta Eliseu não foi enviado a purificar, senão a Naamã, aquele que era um Ciro, um gentio também. Por causa disso, as pessoas se enfureceram e queriam lançar Jesus montanha abaixo, mas Jesus saiu pelo meio deles. É algo interessante de nós vermos aqui. Depois disso, Jesus vai para Cafarnaum. Em Cafarnaum é onde Jesus cumpre a maior parte do seu ministério, também na Galiléia, e os ensinava aos sábados. E ali Jesus continuava pregando o evangelho, levando a palavra e curando os enfermos. Inclusive no versículo 38, sobre essa questão de enfermos, diz a palavra do Senhor que Jesus ele entra na casa de Simão, sim, Simão Pedro. A sogra dele estava doente, ele chega e cura aquela mulher, repreende a fé, e esta a deixou, diz o versículo 39, e assim
que isso acontece, ela levanta e começa a servir a ele. E ali, até o pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Este é o ministério do Messias. Ele pregava, ensinava, curava, expulsava demônios, e é isso que nós vamos ver daqui para frente, Jesus fazendo com poder, com autoridade dada pelo poder do Espírito Santo, agindo e operando de maneira poderosa e especial. Que nós, que já fomos também alcançados por isso, por uma cura, uma libertação, e pelo poder da palavra, que nós vivamos a palavra, como Jesus ensinou aqui, como ele vivenciou, como ele fez, está escrito. Então que nós possamos responder da mesma maneira, está escrito, para podermos ser livres de todo o poder do mal. Tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde. Eu não sei que hora que você está ouvindo essa mensagem, mas que Deus possa te abençoar em qualquer momento. E a paz do Senhor!